Uma dica para quem é perfeccionista: torna-te disciplinado em saber quando dar o máximo e quando está bom o suficiente. E este vídeo que eu quero fazer é para os perfeccionistas, meus amigos perfeccionistas, que acabam por deixar de viver a vida que realmente querem viver em busca de algo que é inalcançável. E eu já caí nesse erro. Aí já te vou explicar também o porquê e o que é que eu faço hoje em dia para superar este bloqueio que o perfeccionismo acaba por trazer. E se o perfeccionismo, se houvesse um medicamento que fosse o perfeccionismo, ia ter lá um aviso de eh, efeito secundário, atrasar o crescimento. Eu sei que isto pode ser difícil para quem é perfeccionista e vai dizer: não, eu faço muito bem as coisas, está bem, mas se calhar só fazes muito bem essas coisas. Sabes porquê? Porque existem 3 erros que a maioria das pessoas que são perfeccionistas cometem e que lhes está a sabotar completamente os resultados. E já vais ver porquê. Este vídeo vai ajudar-te a tu olhares para as tarefas de uma outra perspectiva, vai ajudar-te a tu aceitares o teu perfeccionismo, mas a saberes lidar com ele. Porque eu não quero que tu deixes de ser perfeccionista. Isso até é bom, é tu procuras fazer bem as coisas. Agora, eu quero que tu tenhas capacidade para discernir, para decidir no que é que tu deves ser perfeccionista e no que é que tu deves procurar aquilo que é o suficientemente bom. E quando nós podemos, ou quando nós observamos grandes atletas, grandes artistas, bailarinos, designers, aquilo que os ajuda a despertar o seu potencial não é a busca pela perfeição. Ouve esta frase. Não é a busca pela perfeição. É a busca pelo aperfeiçoamento, pela melhoria, pelo desenvolvimento. Ou seja, a capacidade de tolerar as falhas não é algo que só quem está a começar deve ter. Tolerar as falhas é algo que até os especialistas, aliás, é algo que as pessoas que se querem tornar especialistas em algo têm que procurar. Ser capaz de tolerar as falhas. Só assim é que nós vamos dominar algo. Porque se nós não errarmos, não vamos evoluir também. Não é só a errar que evoluís. Mas se tu não tentas, porque tens medo de falhar, e falámos sobre o medo de falhar no vídeo anterior, por isso se quiseres vai dar uma vista de olhos no canal, tens lá vários vídeos interessantes, mas é isso. Quanto mais cresces, melhor tu sabes o que é que podes falhar, o que é que já não é tão bom falhar, o que é aceitável falhar e o que é que não é aceitável falhar. Agora deixa-me partilhar 3 coisas que os perfeccionistas fazem de mal. E aceita estas com carinho, hein? Anda lá. Primeiro, são obcecados com detalhes que não importam. Ou seja, os perfeccionistas estão tão ocupados à procura de pequenos detalhes, de encontrar a solução certa para coisas tão pequeninas que não conseguem, para problemas pequenos que não conseguem focar-se nos problemas que realmente importam. Porque estão a resolver coisas que se calhar não precisavam de ser resolvidas. Então esta é a primeira falha. Segunda, e eu vejo isto a acontecer várias vezes com clientes meus. E está tudo bem, mas eu tenho que fazer um puxãozinho de orelhas à malta. Segundo, perfeccionistas evitam situações desconhecidas e tarefas que são difíceis. Porquê? Porque os pode levar a falhar. E isso, já falámos no vídeo anterior, isso impede de desenvolver novas skills, vais acabar por ficar para trás porque não estás a evoluir. Estás super bom em algo, mas imagina que a inteligência artificial faz esse algo por ti. Já foste. Se depois não tiveres capacidade de te reinventar, então, bora lá. Terceiro ponto. Os perfeccionistas chicoteiam-se por cometer erros, o que faz com que seja muito mais difícil aprender. Faz com que seja muito mais difícil evoluir. Porque sempre que erras, percebes? E, por exemplo, quando eu pergunto onde é que tu podes melhorar? O que é que poderias ter feito melhor? Se tu não tens a humildade para olhar para os teus erros, aceitar isso, lidar com esse desconforto e aprender com esses erros, tu nunca vais evoluir. Se tu não queres olhar para aquilo que fizeste mal, então estás a viver num mundo de cor-de-rosa e num mundo onde as coisas são como tu queres e esquece isso. Hein? Maturidade, vamos enfrentar os desafios, vamos olhar para os nossos podres, vamos encará-los e vamos aprender a lidar com eles,
vamos aprender a desenvolver e vamos aceitar que não somos perfeitos, que não somos os menininhos perfeitos como as pessoas já achavam e temos que dar ao chinelo. E isso é desafiante e eu também te vou partilhar porquê. Quando nós temos sucesso, as expectativas aumentam. E quanto melhores resultados nós temos, mais nós vamos exigir de nós próprios e, portanto, menos vamos reparar na nossa evolução. E como reparamos menos na nossa evolução, acabamos por nem apreciar o progresso. Então, se nós não apreciamos o progresso, achamos que não estamos a crescer. Se achamos que não estamos a crescer, significa que colocamos a bitola muito alto. Mas depois, para atender a essa bitola é muito difícil. E por isso achamos que não somos bons o suficiente, achamos que não valemos nada, achamos que ainda não está bom o suficiente, temos que aperfeiçoar, não podemos lançar porque não está bom ainda, não podemos enviar as coisas para aquela pessoa porque ainda tem que ajustar aqui uma coisa. E as coisas atrasam-se e não aceleras. Então tens que escolher no que é que tens que ser perfeccionista e o que é que tem que ser suficientemente bom. Não podes querer ser perfeito em tudo. Esquece isso, meu. Tá? Esquece isso. Então, qual é que é a pergunta que eu faria que pode ajudar muito a nós a apreciarmos o progresso? Que é algo que é muito importante, sentirmos bem com a nossa jornada, porque isso também cria mais motivação, cria mais, ei lá, estou a conseguir. Então, uma boa pergunta é, se tu soubesses há 5 anos atrás que terias alcançado aquilo que tu alcançaste hoje, como é que tu te irias sentir? Já viste? Quão orgulhoso tu estarias? Se tu soubesses há 5 anos atrás que irias alcançar aquilo que tu alcançaste hoje, quão orgulhoso estarias? É uma pergunta que nos faz refletir. E eu quero que tu percebas que chicotear-te não te vai fazer ficar mais forte. Eu sinto isso. Se eu me tiver a chicotear, não fico mais forte. Eu fiquei mais massacrado. E como estou massacrado, estou tipo... é mais difícil, não tenho tanta energia. Ok? Então, olha para trás, olha para aquilo que tu já alcançaste, está tudo bem, vai que cresce, vê o quanto aprendeste com os erros, aprende mais com os teus erros. Tá? E principalmente isto. Eu quero muito ser o melhor. Mas ao longo desta jornada eu não posso estar focado em ser o melhor. Eu tenho que estar focado em dar o meu melhor. Porque se eu quero ser o melhor e eu olho para os outros e não sou, eu sinto-me mal. Sinto-me uma fraude. Portanto, se eu me focar em dar o meu melhor, eu sinto, olha, estou a dar o meu melhor e isso faz-me fazer mais coisas. E ao fazer mais coisas eu melhoro. Porque tenho feedback, aprendo, aplico, vou tendo feedback, vou melhorando. Entendes? Agora, se fugires a isso, não vai dar. Ok? Então, lidar com o perfeccionismo é algo interno, é algo muito pessoal, tem a ver com, muitas vezes, com a forma como nós éramos tratados na infância, as exigências que às vezes o pai ou a mãe tinha connosco, não nos permitiam falhar e por isso nós hoje em dia não queremos falhar, porque senão vamos sentir aquilo que sentíamos antes e isto é uma bola de neve negativa, então nós temos que aprender a lidar com isto. Tá? E aprender a lidar com isto é desafiante. E precisas de olhar para os teus erros, olhar para aquilo que tu estás a fazer, avaliar e perceber o que é que podes melhorar e fazer este processo consciente de melhoria contínua. Tá? O método Alpha Performance é um processo de melhoria contínua autêntica. Por isso é que nós trabalhamos todas estas vertentes. E eu quero deixar esta última frase. Sucesso não tem a ver com o quão perto tu chegas da perfeição. Sucesso tem a ver com a jornada que tu fizeste para chegar onde tu chegaste. Porque chegar à perfeição com batota é sucesso. Sabes que fizeste batota. Ganhaste o jogo, mas fizeste batota. Qual é a piada? Agora, ganhar com honra, ganhar com um caráter forte, ganhar com uma boa ética, ou seja, olhar para a tua jornada, ver aquilo que tu superaste, aquilo que tu avançaste, isso gera realização. Às vezes até me emociono de ouvir a jornada dos meus clientes, de olhar para a minha jornada, porque esta jornada de altos e baixos faz-nos sentir mais confiantes que é possível superar ainda mais, e superar ainda mais, e ainda mais, e ainda mais. E este crescimento, a mim gera-me vida, a mim faz-me sentir bem. Eu quero te incentivar a fazer o mesmo. E para isso é preciso abandonar o perfeccionismo.
É preciso aprender a lidar com o desconforto. Vídeo anterior. Então, 3 coisas. Cuidado para não fazer isto. Ser obcecado com detalhes que não importam. Foca-te naquilo que é o resultado. Trabalha para o resultado. 2. Não evites situações desconhecidas ou tarefas difíceis. É aí que tu vais crescer quando enfrentas o desconforto. E 3. Não te chicoteis por cometer erros. Aprenda a olhar para eles, não como uma forma de, tipo, olha para a porcaria que fizeste, olha para o que fizeste. Não é isso, é, fogo, fiz isto, como é que eu posso fazer melhor a seguir? O que é que eu posso aprender? Da próxima vez, o que é que eu tenho que desenvolver para que isto não volte a acontecer? Ok? Pensar desta forma pode ajudar-te a tu superares o perfeccionismo. E lembra-te, a pessoa que é mais perfeccionista que tu ainda está a aperfeiçoar o trabalho. Se tu conseguires ser menos perfeccionista, focar-te naquilo que é suficientemente bom e lançar mais coisas, isso vai-te fazer evoluir. Isso vai-te fazer ter mais coisas no terreno e com isso gerar melhor resultado. Então, o perfeccionista começa a fazer, está muito bom, mas depois procura aperfeiçoar. Só que depois não chega à perfeição, porque a perfeição não existe. Já a pessoa que lança as coisas, que aplica, chega ao suficientemente bom, lança. Passa para o próximo. Chega ao suficientemente bom, faz mais uma. Chega ao suficientemente bom, faz mais outra. Enquanto um deles ainda está a aperfeiçoar o primeiro projeto, o outro já fez 4 ou 5. E por isso tem mais oportunidades. E por isso tem mais resultado. Por isso tem mais feedback, consegue aprender melhor. Por isso consegue ver a evolução, porque já fez mais coisas. Agora, se nós não enfrentarmos isto, fica difícil. Então, para finalizar, é o que eu digo muitas vezes aos meus clientes: não procures o perfeccionismo, não procures a perfeição, porque isso é impossível. Procura aperfeiçoar. Isso é algo que está na mão de cada um de nós. Então, é isso. Se quiseres fazer este trabalho, se quiseres a minha ajuda para lidar com estes desconfortos, lidar com este desafio, o método Alpha Performance é ótimo para ti. Tá? Nós aprendemos a lidar com isto, a olhar para o perfeccionismo de formas que nos permitem fazer mais coisas bem, não perfeitas, bem, mas evoluir para aperfeiçoar. E não ficar na mesma a adiar, porque ainda não é o momento perfeito, porque ainda não é o melhor momento, porque não dá jeito, porque tenho medo. Está a atrasar o teu crescimento. Não permitas que isso aconteça. Ok? Olha, um grande beijinho, um abraço e vemos no próximo vídeo. Fica bem.